Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá, boa tarde para você aí de casa que assiste agora o Amazônia News desta segunda-feira, dia 3 de outubro. A gente fala sobre eleições, porque dia 30 de outubro os eleitores vão às urnas para o segundo turno. E desta vez a disputa será para o cargo de presidente. A definição foi anunciada durante uma apuração de votos em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral por volta das 9h30 da noite de ontem, pelo horário de Brasília. A Polícia Rodoviária Federal anunciou que haverá então uma segunda fase da Operação Eleições 2022 para promover a fluidez das rodovias e a repressão a crimes eleitorais durante a votação. A nova fase se estende até o dia 31 de outubro, dia seguinte ao segundo turno, de acordo com a PRF. A eleição para o cargo de governador será decidida em segundo turno em 12 estados do Brasil. A segunda rodada de votação está marcada para o próximo dia 30 deste mês. Em Pernambuco, 2 mulheres passaram para o segundo turno. São elas Marília Reis, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB. 2 mulheres vão disputar o cargo neste segundo turno. E as inscrições para o concurso do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, com 1.000 vagas para o cargo de técnico do Seguro Social, serão encerradas hoje. A remuneração bruta inicial é de até R$ 5.905, segundo o INSS. O objetivo é reforçar o quadro de pessoal e melhorar os serviços prestados à população. Para participar desse concurso, o candidato deverá ter ensino médio ou curso técnico equivalente concluído até a data da posse e com o diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, MEC. Das 1.000 vagas oferecidas, 708 são para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 destinadas a pessoas negras. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e poderá ser pago até o dia 21 deste mês. Vamos falar de previsão do tempo. Hoje de manhã, sol com algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e também durante a noite. 30 graus em Santarém do Pará, a variação entre 24 e 35 graus. A sensação térmica em 34 graus, umidade relativa do ar em 75%. Por causa de áreas de instabilidade, presença de umidade e calor também, a semana começa com mais um dia de tempo instável em grande parte da região norte do Brasil. Tem previsão para pancadas de chuva em Rondônia, Acre, grande parte do Amazonas, Roraima, Amapá e a metade oeste do Pará. Agora, na faixa leste do Pará e no Tocantins, a chance de chuva ainda é muito pequena. Agora, com chuva ou com sol, o calor está garantido. A temperatura chega aos 39 graus em Palmas, onde o tempo segue seco por enquanto, e em Manaus, antes da chuva mais pesada, a máxima chega aos 31 graus. Porto Velho terá máxima de 35 graus nesta segunda-feira. E durante as eleições, ontem, muitas reclamações sobre o funcionamento de urnas eletrônicas, filas enormes e o tempo de espera para votar. Muitos eleitores chegaram pela manhã e saíram somente pela parte da tarde. Dia 2 de outubro, data de grande importância para a nação brasileira. Mais de 150 milhões de brasileiros tiveram em mãos a oportunidade para escolher seus representantes. Eram 8 horas da manhã e as sessões já estavam abertas. Em frente aos locais de votação, muitos santinhos dos candidatos. Mesmo cedo, as filas eram longas pelos corredores. Votação é uma manifestação da cidadania, então todo cidadão consciente deve votar, deve manifestar a sua opinião
e deve fazer as suas opções. Então eu considero extremamente importante a participação no processo eleitoral de toda a população. Em determinados locais de votação, houve a fusão de sessões, o que dificultou a fluidez do processo. Já na Escola Municipal Helena Lisboa, eleitores reclamavam do não funcionamento da urna eletrônica, que a cada votação reiniciava sozinha. Quem chegou pela manhã para votar ficou sem previsão de horário para voltar para casa. Desde 11 horas da manhã. Já são 15 horas da tarde? 15 horas da tarde, urna com problema, nada foi resolvido. Já entraram em contato com a juíza e ficou de mandar resolver, mas apenas 2 horas para terminar a eleição, né? O que para vocês a respeito do equipamento? Olha, disseram que estava com problema, que toda vez que alguém votava, ele reiniciava, precisava ir lá reiniciar para outro votar. E nisso, 5 minutos por pessoa. Olha a quantidade de gente que nós temos aqui para votar. E fora muita gente que foi embora, que desistiu de votar. Durante o pleito, as polícias Federal, Polícia Civil, Militar, Ministério Público do Estado do Pará e Departamento de Trânsito em Santarém atendiam aos possíveis casos de irregularidades. Entre eles, um menor com um celular que fazia imagens dentro do setor de votação. O mesmo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Eu avalio como tranquila. A gente ainda tem alguns colégios eleitorais aí com bastante gente. Eu acabei de vir agora do Álvaro Adolfo, ainda tem uma fila bastante grande ali. O Baldo Correia também, a gente está com guarnição lá, me informaram que também tem muita gente. A própria Nama também, muita gente também. Mas tirando essa situação, muita reclamação de muito tempo para se votar, mais de 3 horas em fila para... mas o restante, tirando aí o menor de idade que foi apreendido pela questão de tentar fotografar o seu voto, o restante a gente pode dizer que foi uma eleição tranquila aqui no município de Santarém e região também. O CPR1 a gente pode dizer que foi tranquilo. Pós a eleição, já tem o planejamento também? Não, com certeza, nosso efetivo vai ficar até não só agora na apuração, vamos fazer aqui a segurança aqui do TRE, fazer e as possíveis festas da vitória aqui em Santarém, nós também levaremos segurança para esses locais. Nós tivemos um resultado muito positivo no trabalho de fiscalização, tivemos a colaboração de vários órgãos que compuseram a nossa força de trabalho, a força de segurança pública foi coesa, com participação de diversos órgãos, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Detran, Polícia Rodoviária Federal, enfim. Através desse trabalho conjunto foi possível manter a paz e a tranquilidade das eleições. Óbvio que surgiram algumas situações, nós tivemos que agir e realizamos o devido procedimento, mas faz parte, Todas as eleições podem acontecer infrações eleitorais, nós estivemos vigilantes e atuamos em cada caso concreto. Então o resultado é muito positivo, agora nós vamos partir para uma outra fase, que é a da apuração da eleição. A gente sabe que esse ano nós tivemos o maior quantitativo número de eleitores e eleitoras, doutor? Nós tivemos um volume, uma procura grande. Tivemos uma concentração também, formação de filas e procuramos visitar algumas sessões para conversar com alguns eleitores, pedir paciência, pedir tranquilidade, mesmo porque nessas eleições gerais nós temos uma quantidade maior de candidatos e há uma demora também do próprio eleitor durante o seu processo de votação e isso acaba atrasando a votação. Mas tivemos um resultado bom também em relação à procura do eleitor que pôde exercer o seu direito ao voto e nós garantimos que isso fosse realizado da forma mais tranquila e segura possível. Segundo o promotor, urnas eletrônicas precisaram ser substituídas durante as eleições. Era por volta das 17h10 quando os primeiros malotes começaram a chegar no cartório eleitoral.
E no primeiro pleito das eleições deste ano, o Pará registrou 80 ocorrências de crimes eleitorais, de acordo com o segundo balanço da Operação Eleições 2022, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP. 13 pessoas foram presas por corrupção eleitoral, violação de sigilo de voto, compras de voto, transporte irregular de eleitores e promoção de comício após o horário autorizado. As ações ocorreram na região metropolitana de Belém e no interior do estado. Toda a operação foi sendo monitorada pelos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regionais instalados em Belém e em mais 13 municípios do interior do estado. Durante o horário do pleito eleitoral, foi registrado um total de 80 ocorrências e 13 prisões. Destas, 71 ocorrências foram registradas pela Polícia Civil aqui do estado do Pará, com 10 pessoas presas por corrupção eleitoral no interior do estado. No Pará, o candidato Helder Barbalho, do MDB, alcançou 70,41% dos votos válidos e foi reeleito a governador do estado do Pará no primeiro turno. Ele derrotou nas urnas outros 7 candidatos com quem disputou as eleições. O resultado só foi confirmado com 82,74% das urnas apuradas. O Amazônia News desta segunda-feira fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações para você nesse mesmo horário e até lá, se Deus quiser.